Olá pessoal, tudo bem? Hoje viemos falar um pouquinho aqui, a gente não teve aula de manhã, né? Tive um compromisso hoje de manhã, mas né, aqueles que quiserem assistir a aula à noite, né? Eu dei essa possibilidade também. E vou gravar essa aula para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os crimes em relação à lesão corporal, né? Não é propriamente um crime contra a vida, né? Se a gente for analisar no Código Penal, você tem lá no artigo 121, aqui, ó, dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, né? Homicídio, isso a gente já estudou, culposo, feminicídio, a questão do infanticídio, aborto, etc. e tal. No capítulo 2 a gente inicia, então é separado, né? É o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal é um crime que tem muito, acontece muito, né, na sociedade, tendo em vista que infelizmente as pessoas gostam de se bater de vez em quando, né? Então esse tipo de situação acaba sendo corriqueiro, né, no dia a dia aí dos processos, né? Então a lesão corporal é muito comum, né? Briga de bar, né, violência doméstica, né, em várias situações aí que as pessoas elas não querem se matar, mas elas acabam, né, se agredindo. Vamos falar também dos parágrafos únicos, né? A lesão corporal leve, embora não tenha esse nome, ela é a lesão do caput, né, do artigo 129. A lesão grave, né, a lesão do parágrafo 1º, e aqui seria a lesão gravíssima. Não está escrito, tá? Mas doutrinariamente se fala assim. Vamos falar das lesões corporais qualificadas, né, os casos de aumento de pena, etc. e tal. Tivemos uma mudança também agora em 2024 a respeito da violência doméstica. A gente vai falar uma lei recente que alterou inclusive, né, a questão do feminicídio, também alterou a questão da lesão corporal. Né? Aqui está o tipo penal da lesão corporal, né, já com a atualização do final do ano passado, né? Eu atualizei o material com essa mudança que nós tivemos no final do semestre passado. E bem, o crime de lesão corporal, ele tem duas categorias, dolosa ou culposas, né? Sobre regra tem a dolosa, né? Mas eventualmente eu posso ter a culposa. A culposa tem uma pena bem baixa, a gente vai ver que é muito raro de acontecer, né? Lesão corporal dolosa do caput, né? Qual que é o caput, Pedro? Abre lá o Código Penal, pô. Aqui, ó, caput, a cabeça do artigo. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Sempre também eu coloco o tipo penal no início do material, beleza? Beleza. Então, isso, embora não tenha nada falando sobre lesão leve, né, nós chamamos isso de lesão corporal de natureza leve, né? Por quê, Pedro? Porque o parágrafo único é grave. Lesão corporal de natureza grave. Isso tá na lei. Tá aqui na lei, ó, grave. O parágrafo 2º não tem também. Aí a doutrina nomeou leve, grave e gravíssimo, tá? Não tem na lei, mas doutrinariamente é assim que a gente chama, tá? Bem, então a integridade, a objetividade jurídica, né, o bem jurídico protegido, a integridade física e a saúde das pessoas, né, para que as pessoas não batam umas nas outras, não machuquem umas às outras, nós temos o crime de lesão corporal para tentar prevenir, né, reprimir esse tipo de situação. Há um crime comum, qualquer pessoa, né, tanto para o sujeito ativo quanto para o sujeito passivo, né. No sujeito passivo vai ter algumas exceções, por exemplo, né, de violência doméstica, etc., mas, né, sob regra, qualquer agente também, qualquer cidadão pode sofrer ali a questão da violência. Cuidado que, por exemplo, o suicídio, ele é crime? Não, a gente falou sobre isso, né, na investigação lá do suicídio. O suicídio não é crime, ele é um ato ilegal. Por quê? Porque eu tenho no próprio Código Penal, passou o induzimento aqui, ó, no crime de constrangimento ilegal, eu tenho, não se compreender esse artigo a coação exercida para impedir o suicídio. Então, o suicídio ele não é um crime, né? A pessoa ir lá e tirar a própria vida ou tentar tirar a própria vida. O crime consiste, primeiramente, naquele que induz, né? A gente já falou sobre isso, induz, auxilia,
né, o sujeito a praticar o suicídio, ou, né, nós temos também uma segunda informação importante sobre o suicídio, que é, caso o sujeito lá esteja querendo pular do prédio, se eu gritar assim, amigão, se você pular, eu jogo seu filho logo depois, viu? Eu constranjo o sujeito de alguma forma. Só que a ideia não é constranger ele, né? A ideia é fazer com que ele não pule do prédio, tá? Então, eu seria beneficiado, né, de não responder por esse crime, tendo em vista que o meu objetivo não é, né, jogar o filho do cara logo depois. O meu objetivo é evitar que ele pule do prédio, tá? Mas algumas outras questões a respeito que não são do suicídio, mas a autolesão, né, que encaixa ali do lado. Se eu, por exemplo, eu corto um dedo meu, eu me autolesiono, né, mas com o objetivo, por exemplo, né, de fraudar, de praticar uma fraude e receber um seguro, eu vou responder, né, fala aqui, ó, o artigo 171, que é o estelionato, né, o 171. Então, neste caso, a vítima será a seguradora, tá? A questão também do serviço militar, tem um crime lá do Código Penal Militar específico para quem trabalha essa área. Basta a gente colocar no material para eventualmente pode cair, mas muito difícil, tá? Mas, sobre regra, por outra razão, não configura crime a autolesão, tá? A questão aqui, ó, do feto, também precisa ficar demonstrada a intenção de provocar a morte, hipótese que ele responderá por aborto, né? Eu tenho uma lesão corporal, perdi aqui. O feto não pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal também, né? Se o agente intencionalmente medica com a fim de provocar deformidade no fato. O feto é atípico, né? A lesão corporal ela exige, né, um sujeito que ele esteja com o início de vida, né? O feto ele tem uma proteção relativa ao aborto, né? Então pode ser uma desculpa a ser dada pelo sujeito. Não, eu não queria matar o bebê, eu queria praticar deformidades. Isso seria considerado um fato atípico, né? Doutrinariamente os doutrinadores justificam isso falando que é um erro legislativo, tá? Que deveria se ter. Mas é só uma curiosidade também. Se a pessoa medica a mulher no intuito sobre regra de praticar o aborto, né? Nenhuma mulher vai, pelo menos eu nunca vi nenhum caso, e também a mulher que vá ministrar remédios em si com o objetivo não de praticar o aborto. Isso é comum, acontece, mas com o objetivo de lesionar o bebê, com o objetivo de deformar o bebê, eu pessoalmente não vi, mas a doutrina traz essa curiosidade para nós. Meio de execução pode ser por ação ou omissão, tá? O exemplo aqui, muitas vezes, é de um médico, né? O médico ele está lá, o sujeito ele está, né, recebendo, vamos supor, cai um ácido no sujeito, né? Ele vai para o hospital e o médico vê a situação ali e fala assim, não, deixa esse cara aí, chegou com a camisa do Corinthians, deixa ele sofrer mais um pouco. E o médico deixa ele 1 hora esperando com aquele ácido queimando ele, piorando a situação, e o médico não vai lá e salva ele, né, e ajuda ele e auxilia ele. Então ele pode responder também por omissão, né, desde que, né, ele se omita, né, sabendo que ele poderia ajudar, sabendo que ele poderia tirar esse ácido do sujeito, mas ele resolveu deixar lá o sujeito sofrendo e praticando lesões corporais do sujeito. Não foi ele que provocou as lesões, mas por omissão ele deveria ter feito e não fez, né? Ele também poderá responder por esse crime, tá? Consumação, no momento que ocorre ofensa à integridade corporal à saúde da vítima, né, é um crime material. Então, a consumação do delito ela se dá, né, quando ocorre a lesão corporal na vítima. Não tem os crimes materiais, formais, de mera conduta, já falamos várias vezes sobre isso, né? O homicídio também é um crime material. Se eu não atinjo o bem jurídico tutelado, se eu não mato o cara, eu não respondo por homicídio consumado, eu respondo por homicídio tentado. Dessa forma, assim ocorre também na lesão corporal. Eu preciso lesionar o sujeito. Se eu tentar lesionar e não conseguir, posso responder pela tentativa.
Exame de corpo de delito, né? Assim como nós falamos no homicídio, na lesão corporal também precisa de exame de corpo de delito, porque trata-se de crime que deixa vestígio. Se é crime que deixa vestígio, eu preciso do corpo de delito para comprovar, tá? Então, isso vai ser até importante para a questão de lesão corporal grave e gravíssima. A gente vai falar mais sobre isso quando falar das lesões graves ou gravíssimas, tá? Na ausência de exame pericial, professor, não deu tempo de fazer, enfim, o médico não estava lá, o cara não conseguiu fazer na época, eu posso, não é regra, eu posso provar através de testemunha, através de fotos, tá? Mas, sobre regra, eu preciso do exame pericial. A gente chama de corpo de delito, né? Geralmente é no corpo, as lesões, faz o corpo de delito, comprova, tá? Mas eu posso substituir por testemunhas e fotos, tá? Às vezes interiorizando, cara. Acontece lá em Laguna Carapã, por exemplo, a lesão corporal. E o cara me dá um laudo ML para ele vir aqui em Dourados fazer. Às vezes o cara não tem condição de fazer. Aí o que ele faz? Ele tira umas 10 fotos lá, as testemunhas viram que o cara arrebentou ele de pancada e não foi fazer o laudo, né, corporal. Existe até uma discussão, né, a respeito, na prática, como que funciona. Se tem o laudo, né, eu configuro como lesão corporal, porque eu tenho o laudo. Se eu não tenho o laudo, o Ministério Público ele denuncia por vias de fato, que é uma contravenção penal pela ausência do laudo. Em tese, eu poderia colocar a lesão corporal se eu tenho prova suficiente no inquérito policial de que ali ocorreu uma lesão, né? Eu tenho que comprovar a lesão que ocorreu. Mas, doutrinariamente, a diferença da via de fato para a lesão corporal é que na vias de fato o meu intento não é machucar, não é bater, é simplesmente zombar do sujeito, por exemplo, cuspindo nele, né? A intenção da vias de fato não é lesionar, é zombar do sujeito, tá? Doutrinariamente é uma coisa, na prática acaba acontecendo outra, tá? Tentativa é possível, a gente já falou, né? Quer lesionar e não consigo, tá? Aqui eu tinha comentado na vias de fato, né? A vias de fato, o intuito é zombar, um empurrão, um tapa, um beliscão, né? O intuito do sujeito não é machucar, né? É zombar, é brincar, um tapa, um beliscão, uma coisa que meu intuito não é dar um soco na cara do cara e quebrar o nariz dele. Não, eu empurro o sujeito, né? Eu posso dar um tapa nele, um beliscão, alguma situação, né? Que eu não tenho intenção de machucar, tá? Mas, né, na prática, né, se não tem o corpo de delito, muitas vezes denuncia-se por via de fato, tá? Pela ausência do corpo de delito. Porque você não consegue comprovar, o que eu fiz aqui? Você não consegue comprovar que as lesões ocorreram, tá? Elemento subjetivo é o dolo, eu tenho que ter intenção de lesionar. Algumas outras classificações que a gente já falou, né? Só uma tabelinha para facilitar o estudo de vocês, né? Há uma questão importante também, né? Às vezes a lesão corporal ela vai fazer parte de um outro crime, né? Como assim? Professor, se eu tenho crime de homicídio, eu não lesiono o sujeito? Lógico que lesiono. Eu dei um tiro no cara, eu dei uma facada no cara, eu não lesionei ele, lesionou. Só que o meu intento não era lesionar, era matar. Só que como o homicídio é um crime mais grave, eu não vou aplicar lesão corporal. Eu aplico o homicídio e esqueço da lesão corporal. Crime de roubo, por exemplo, a gente vai falar lá na frente, provavelmente no segundo semestre, que no crime de roubo eu tenho um furto mais uma violência. Então, além, né, eu não vou pegar simplesmente a bolsa da pessoa, eu não vou pegar o celular da pessoa, eu vou derrubar a pessoa, jogar ela no chão e catar o objeto. Eu utilizei de uma violência para subtrair o mesmo. Então, nestes casos, fica o delito de lesão corporal absorvido, né, no crime de roubo. Então, vai ter uma lesão? Vai. Só que como eu configuro o roubo, que é um crime mais grave, eu acabo não considerando o crime de furto, tá? Ação penal da Lei 9.099 passou a ser pública condicionada à representação do ofendido. A questão das lesões esportivas, né? Se eu vou numa luta de boxe, é óbvio que eu vou me machucar.
Se eu vou lutar MMA, é óbvio que eu posso me arrebentar. É óbvio. Eu vou jogar futebol, basquete, qualquer esporte, vôlei, a bola para pegar na minha cabeça. Então eu posso me lesionar na atividade esportiva. A grande pergunta é, foi dentro das regras do jogo? Por quê? Se eu jogo futebol, eu sei que, por exemplo, o cara pode tentar dar um carrinho na bola e atingir o meu tornozelo. Se eu luto MMA, eu sei que o cara pode dar um soco em mim e quebrar o nariz. Isso faz parte do esporte. A lesão, ela faz parte do esporte. Mesmo que às vezes um outro sujeito vai lá e pratique em você. O vôlei, eu sei que a bola, o cara pode dar uma pancada lá e pegar na minha cabeça. Machucar o meu olho, por exemplo? Pode. A grande questão é, está dentro das regras do jogo? Uma coisa no futebol é eu jogar futebol, o cara dar um carrinho e pegar meu tornozelo. Beleza, isso é comum acontecer. Mas se eu estou de costas e o cara me dá um chute nas costas, como já aconteceu em vários lugares, várias vezes, o sujeito vai responder por esse crime. O MMA, por exemplo, até mesmo o MMA, que é uma junção de artes marciais, eles têm regras. Eu não posso dar soco atrás da nuca do sujeito. Existe um movimento no MMA que chama, acho que é tiro de meta, uma coisa assim, bater um pênalti, em que o sujeito já está no chão caído e o outro vai lá e chuta a cabeça do cara que está caído. Esse tipo de circunstância é proibida no esporte. Se é proibido no esporte, não pode praticar. Se ele pratica, foge às regras do jogo, logo ele responderá por lesão corporal ou até tentativa de homicídio, tá? Já teve jogador de futebol que saiu do campo preso por homicídio, tá? Vou ver se eu acho aqui a reportagem. Mas teve um goleiro. Não sei se eu vou lembrar. Acho que foi esse caso aqui, ó. O rapaz estava num jogo e aí ele... Bem, essa é a notícia aqui, ó. Aqui, ó. Até o delegado falou que abriu um inquérito por tentativa de homicídio. Eu acho que não tem o vídeo aqui, mas o goleiro, ele tava de costas, né? O jogador, o goleiro do Vasco, né? E eu lembro que o goleiro veio lá do fundo, né? Tava tendo uma briga no meio campo e ele deu uma voadora na nuca do rapaz. E aí meio que deslocou, ó, eu não lembro, tem a notícia lá, mas deslocou, né? O cara por pouco que não morre, o jogador. Na hora ele caiu desmaiado, você cai duro no chão. Porque foi uma voadora nas costas do goleiro. Pode responder por lesão corporal ou inclusive tentativa de homicídio, tá? Depende da situação no caso concreto ali que o delegado entender. Uma outra curiosidade também, tá? O exemplo aqui também que traz, né? O boxeador que morde a orelha do oponente, tá? Não tá nas regras do jogo, morder, né? Vocês entenderam? Mesma situação de futebol que eu falei, ó, dar um soco no nariz, isso não é do futebol. Machucou o tornozelo, tudo bem, isso acontece, mas dar um soco, tá? Não dá, tá? Doação de órgão por pessoa viva, tá? Lembrando que esse material, eu sei que tá cortando um pouquinho a câmera, eu vou até tirar um pouquinho aqui, mas eu encaminho esse material para vocês, tá, pessoal? Então, não precisam se preocupar, não, que aí vocês podem estudar depois com mais calma. E por fim, né, a questão de doação de órgão de pessoa viva, né? Eu posso realizar a doação de órgão, né? Isso não configura lesão corporal, desde que, né, vem lá do direito civil, seja voluntário, né? Eu não posso receber dinheiro para entregar os meus órgãos e além disso, eu também, desde que sejam órgãos duplos, tá? Independentes, por exemplo, o rim, né, que é o mais comum. Eu tenho 2 rins, quero doar um para minha mãe. Eu vou continuar tendo a minha função renal, minha mãe vai conseguir sobreviver também com um rim, então eu posso doar. Agora, né, se for uma questão financeira, não posso fazer. Se não posso doar meu coração, por exemplo, né, porque senão eu vou morrer. Então eu não posso também, tá? Bem, lesão neural de natureza grave, né, algumas situações a lei entende
que a lesão corporal deve ter uma sanção maior do Estado. Primeiro caso, né, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso aqui tem muita discussão porque, em regra, essa pena é muito leve, cara. É muito leve. Eu já vi situações aqui que é absurdamente leve essa pena. Absurdamente leve. Tá? Então, incapacidade para ocupações habituais. Imagina, cara, você pegar qualquer obrigação rotineira sua. Tá? Não precisa ser trabalho. Tá? Qualquer ocupação habitual. Qualquer ocupação rotineira. Trabalhar, se você joga futebol 3 vezes na semana, isso, andar, praticar esporte, alimentar, estudar, trabalhar, pode ser qualquer situação rotineira que você faz. Se você fica sem fazer ela em decorrência das lesões por mais de 30 dias, por exemplo, o cara veio bater em mim, ele quebrou meu braço, quebrou minha perna, eu tive que ficar 30 dias sem dar aula, por exemplo. É uma ocupação habitual minha. Né? Hoje, dou aula todos os dias. Só na segunda-feira, a cada 15 dias, que eu tenho uma folga. Mas de resto, todo dia. Se eu perco a minha ocupação habitual, e aí? Né? Perigo de vida. Puta, mas por pouco esse cara não morreu, velho. Nossa, se ele ergue a mão, Deus puxado. Acredita? Deu perigo de vida. Né? O cara quase morreu. Então, nestes casos, né, também resulta de natureza grave, pena de 1 a 5 anos. Agora que eu vi aqui a questão do crimes habituais, eu tinha falado, né? No caso de crime habitual, eu preciso, né, comprovar, obviamente, essa ocupação habitual. Né? Então eu falo, ó, sou professor e o médico deu um atestado de 40 dias que eu não podia dar aula. Pô, tá comprovado que mais de 30 dias eu fiquei, né, sem ter a minha atividade habitual. Perigo de vida, pô, o cara quase morreu, né? Então aqui, ó, grande perda de sangue, né, um ferimento em órgão vital, uma cirurgia de emergência, né, o juiz vai fazer análise ali, né, através da denúncia, fala, pô, o cara quase morreu aqui, velho. Pois é. Né, debilidade permanente de membro, sentido ou função, né? Então a questão só de diferença de membro, a debilidade não é a perda, tá? Vou dar exemplo. Se o cara me dá uma facada, eu perco o rim, eu perco a função renal? Não. Não. Minha função renal vai permanecer funcionando, mas eu vou ter uma debilidade nela. Em vez de ter 2 rins, eu vou ter um só. Sentido. Se o cara me bate, eu perco parte da visão de um olho, eu vou deixar de ter o sentido da visão? Não. Vou enxergar do mesmo jeito. Mas com uma dificuldade, porque eu vou enxergar 50% em um olho. Então eu vou ter uma debilidade. Beleza? Entenderam? A gente vai ver que lá na gravíssima é perda, é diferente. Aqui é debilidade, tá? É uma piora, mas não, ela vai continuar tendo. Eu vou continuar tendo a visão, eu vou continuar tendo minha função renal, mas eu vou ter uma piora nessa função, tá? Aceleração de parto, né, já pra gente falar, mesma coisa do membro, tá? Mesma coisa do membro, uma debilidade do membro. Eu não vou perder o meu braço, mas, né, eu não vou conseguir esticar o braço direito, né, eu vou ter uma dificuldade ali, é uma debilidade, uma piora, mas ele vai continuar existindo o membro, o sentido ou a função, tá? Aceleração de parto, né? Lá na gravíssima a gente vai ver que ocorre o aborto, né? Então na lesão corporal grave não ocorre o aborto. Só que o parto não era para hoje e aí o cara me agrediu, né? Agrediu aquela mulher que estava grávida e o bebê, em vez de nascer na outra semana, nasceu prematuro, por exemplo, em virtude das lesões que a mãe sofreu, tá? Membros aqui, ó, braços e pernas. Tá? Perda de um dedo, diminuição da mobilidade que eu falei, o cara não consegue esticar direito, tá? Tendão também, né? O cara continua, mas não fica igual, né? Não fica igual. E isso tudo, obviamente, comprovado pelo exame de corpo de delito, tá? O médico vai fazer a análise se houve ou não houve, tá? Sentido, a gente já falou os sentidos sensoriais, enxergar, ouvir, mas com uma redução, tá? Continua enxergando, continua ouvindo, mas com uma redução. E a função também, tá? O funcionamento do sistema aparelho do corpo humano, função respiratória, etc e tal, tá? Então, essas funções, né, que dá uma dificuldade, tá? Por exemplo, a respirar, né?
a perda de um testículo, por exemplo, né, diminui a capacidade reprodutora. Não acaba com ela, mas diminui, tá? Aceleração de parto, né? Vamos tirar isso aqui? Aqui. O bebê ele sobrevive, mas, né, ocorre uma provocação no nascimento prematuro do bebê. A lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima, ela não tem esse nome gravíssima, né? Mas, né, fala aqui, ó, como tem a lesão grave, então a menos pior do que ela é leve. A mais grave, se a parágrafo primeiro é grave, parágrafo segundo é mais grave aí, então gravíssima. Colocaram esse nome, pegou, é assim que funciona. Lesão corporal gravíssima. Essa é bem mais grave, tá? E eu acho já da grave uma pena muito, muito pequena, né? Gravíssima eu acho. Porque, ó, gente, você vai lá, vamos supor, você dá uma facada no cara, não com o intuito de matar ele, com o intuito de provocar lesões. E, cara, você tira um rim do cara, por exemplo. Ou você tira um testículo do sujeito. Ou você, pior ainda, você dá um soco no olho do cara e ele tem uma debilidade na visão. Sua pena vai ser de 1 a 5 anos. A pena é muito baixa, né? Eu acho um absurdo essa pena, tinha que ser bem maior. Parágrafo 2º, ainda mais hoje em dia, né, com os institutos que nós temos, os penalizadores, transação penal, a NPP, né? Eu acho um absurdo. O cara vai ficar o resto da vida dele sem enxergar de um olho direito, né? Chegando 30% a menos, 40% a menos, né? E o bonitão lá vai ter uma pena lá, que às vezes vai ter que pagar cestas básicas, fazer doações e acabou. É para acabar, né? Se resulta em... Raramente eu critico a questão de pena, mas da lesão corporal é um absurdo, né? Se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, então incapacidade, lá eu tinha incapacidade temporária mais de 30 dias, aqui é permanente, tá? Então se o cara não pode mais trabalhar na profissão, ele vai se sujeitar às penas da prisão, da lesão corporal gravíssima. Enfermidade incurável, né? Aqui não é debilidade, é perda de membro ou utilização de membro sem sentido ou função, deformidade permanente e aborto, tá? Aqui a pena 2 a 8 anos, eu acho que tinha que ser maior, tinha que ser uns 4 a 12, pelo menos, ou uns 3 a 9, alguma coisa assim, que eu acho muito baixa a pena da lesão corporal. Nossa. É por conta da execução, na verdade, né? Por causa da execução. A execução ela tem muitos benefícios e aí acaba que é difícil. Enfim. Considerando o texto legal, se refere para trabalho, né? Aqui não é qualquer atividade habitual, aqui é para o trabalho. Tá lá na lesão corporal grave, fala atividade habitual. Então, em escola, né? E trabalhar, ir para faculdade, tocar um instrumento, ir para academia, ficou 30 dias lá sem ir, configura lesão corporal grave. Aqui não, aqui é lesão corporal gravíssima, tem que ser incapacidade para o trabalho, tá? Então, de exercer o trabalho em geral, tá? É uma incapacitação genérica, eu discordo um pouco disso, mas a doutrina traz assim, pelo menos em sua maioria, né? Se alguém ganhar vida como violonista, por exemplo, e aí ele não conseguiu mais ter a mesma agilidade nas mãos decorrente daquela violência, né? A perícia constata que ele pode exercer outras funções, não será considerada gravíssima. Eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Se o cara é violonista, é o trabalho dele, pô. É meio ilógico isso, né? Vou até dar uma pesquisada se tem autores que pensam comigo, mas geralmente os autores reproduzem, né, muito. É assim, 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 assim fica, né? Eu acho meio errado, isso aqui me incomoda um pouco, tá? Enfermidade incurável, resulta em enfermidade incurável, né? Aí uma questão que não tem uma cura medicinal, né? Devido à lesão corporal, né? O cara desenvolve alguma patologia ali, e aí o cara tem que ficar para sempre, aquela patologia é incurável, não tem como curar, né? O cara vai ter que para sempre tomar uma medicação, o cara vai ter que para sempre, né, ter algum defeito genético, enfim, algumas pessoas sustentam até da questão do HIV, né? Se a intenção é lesionar, né, que aplicaria, a gente vai discutir isso lá na frente dos delitos sexuais,
mas muito autor sustenta que aqui entra o HIV, por exemplo, né? Decorrido de uma lesão corporal, o sujeito passa, né, uma doença não transmissível que é incurável, e aí responderia por essa lesão corporal. Tem divergência doutrinária, tá? Tem doutrina que fala que é tentativa de homicídio, não cola, não pega. Tem doutrina que fala que é lesão corporal, pega bastante. E tem um crime específico lá que é transmissão de moléstia grave. Também divide-se a doutrina nessas duas correntes aí, tá? Perda de membro, a gente falou lá, membro, sentido, função, na questão de debilidade, tá? Diminuir a função, diminuir o membro, diminuir o sentido. Aqui é perda. Então, por exemplo, você fala, perda, o cara morre, né? Depende, né? Se eu, por exemplo, corto os 2 testículos do cara, ele perdeu a função reprodutiva dele, ponto. Se eu corto o pênis do sujeito, a mesma coisa, tá? Ele perde a função reprodutora. Se eu tiro um testículo, ele diminui, debilita, mas não perde, beleza? Beleza. Então pode ser mutilação, amputação, né? Uma facada na perna, por exemplo, que necessita aqui aqui é um outro exemplo, né? Mas a mutilação decorrente de medalhação criminosa, um facão corta o braço dela, né? Uma amputação, né? Do sujeito, né? Desde que haja nexo de causalidade. Então, por exemplo, se às vezes o cara não corta o braço do outro, mas ele vamos supor, ele passa o braço do sujeito em alguma máquina para, né, quebrar os ossos e tudo mais. O médico vai falar assim, não, aqui vai ter que amputar, não vai ter o que fazer. Não tem como salvar o braço, vai ter que amputar. E aí amputa. Ah, não, mas eu não amputei. Lógico, né, amigão? Mas você acabou com o braço do cara. A única coisa que o médico tinha que fazer era amputar, não tinha o que fazer. Tá? Então decorre do nexo de causalidade. Se a amputação do braço, né, a inutilização de membro, vamos usar o termo certo, inutilização de membro, que é no caso do braço, decorreu da ação da lesão corporal, ponto final. Eu aplico também a lesão corporal gravíssima, tá? Aqui de um dedo, né? É engraçado essa parte doutrinária que ele fala assim: se for um dedo, né, aí constitui lesão grave e debilidade permanente, exceto se for o polegar, porque aí é uma lesão gravíssima, né, que a pessoa não pode segurar, etc e tal. Então, se for o dedinho, né, lesão corporal grave. Se for o dedão, a pessoa ela tem a função de pinça, né, de pegar as coisas, né, o cara nunca vai poder comer um sushi na vida com os pauzinhos, né, porque não dá. O dedinho dá pra você pegar, pô. Perdão, sem o dedinho dá pra você usar pauzinho no sushi, sem o dedão não dá, tá? Então, atrapalharia, né, perderia essa função, né, do sujeito pegar os objetos através da mão, tá? O sentido, já falou, né? Uma coisa é eu perder 20, 30%, a coisa é eu tirar o sentido do sujeito, né? Então, em caso de cegueira de um olho só ou surdez de um só ouvido, a lesão corporal grave. Mas se a pessoa fica cega ou surda decorrente disso, lesão corporal gravíssima. Pena 2 a 8 anos, você acha justo? Eu não acho, velho. Eu não acho. O cara me bate, eu fico cego. Ele joga um ácido no meu olho, eu fico cego. E a pena mínima é 2 anos. Eu acho uma sacanagem, mas é a vida, né? Função, né? Função vital, respiratória e circulatória, mas algumas funções, a consequência não é a morte. Se eu paro a função respiratória do cara, o cara morre, velho. Se eu paro a função circulatória, o cara morre. Mas algumas funções ele pode correr normalmente, né, com a vida. O exemplo que eu falei, a função reprodutora, por exemplo. Deformidade permanente, algumas considerações doutrinárias também aqui. A configuração principal alguns requisitos: dano estético, dano de certa monta, permanente, visível e capaz de dar uma impressão vexatória. Geralmente isso ocorre quando o sujeito joga algum ácido, água quente, alguma coisa, e geralmente é no rosto, né? Na violência doméstica acontece muito, o homem às vezes ele tenta machucar os seios da mulher, né, ou as partes íntimas. Por quê? É o que representa ali a feminilidade. Então pode acontecer, né, de jogar ácido, água quente ou alguma coisa nesse sentido em outras regiões, mas geralmente ocorre no rosto, tá? Que é o local mais visível, né, que as pessoas olham e tudo mais, tá? Então
se ocorre muito com ácido, com água quente, né? Seja um dano visível com a vaso. Não é também porque deixou o cara bateu em mim e eu tive que dar 3 pontos e ficou 3 pontos no rosto. Não dá, tá? Aborto. Então, se resulta o aborto, lá atrás era aceleração de parto. Então, se o parto é acelerado em decorrência, mas o bebê vem vivo, beleza, né? Lesão corporal grave, só. Tá tranquilo. Mas quando dá o aborto, né? O cara vai lá, bate tanto na mulher que ela vem a abortar o bebê. Aí também, em consequência do ato agressivo, lesão corporal gravíssima. 2 anos de pena. É duro, né? Lesão corporal seguida de morte. Então o sujeito ele não quer matar. A intenção dele era matar. Eu queria dar um pau nele, tá bom. Você bateu, que ele veio a morrer, tá? Então aqui a pena é de 4 a 12 anos. Tá? A lesão corporal ela anda muito em conjunto com homicídio. Por quê? Muitas das vezes você vai para o tribunal do júri, eu tenho um júri agora, eu acho que marca para esse ano. Numa situação dessa. O próprio delegado colocou no inquérito policial lesão corporal. Só que o promotor, quando viu o inquérito, ele colocou como homicídio e denunciou como homicídio, né? Provavelmente vai para júri, só porque o promotor denunciou por causa de uma besteirinha dessa, né? O cara ele meio que deu um surto lá, tem até o laudo já, que ele estava em surto, que ele era doido mesmo, mas ele deu uns tiros, né, em direção a umas pessoas lá. E ele pegou, acho que na perna de uma menina, uma coisa assim. E aí o delegado ficou com ele como lesão corporal e o promotor deu como homicídio. Tentativa, né? Mas vai pra júri, provavelmente vai pra júri isso aí. Duro, mas alia-se muito, né? Quando o cara tem ou não a intenção, né? A doutrina é casuística, mas é caso a caso, mas analisa-se no seguinte sentido, né? O tiro foi aonde? Foi na cabeça, no peito? Notoriamente ele queria matar. O tiro foi na perna? Então talvez uma lesão corporal vale da intenção do sujeito. Só que a intenção é um elemento subjetivo, né? O cara pode dar 3 tiros na cabeça e falar, não, eu queria atingir a perna e errei. Então, às vezes o cara queria atingir o peito, mas errou tudo. É lesão corporal ou é tentativa de homicídio? É muito complexo, né? Então o MP tem que comprovar o animus necandi, né? A vontade de matar do sujeito, né? Que é bem complexo. Então por isso que muitas vezes no plenário do júri existe a busca da defesa em tentar a desclassificação do delito, tá? Bem, crime de lesão corporal de competência singular não vai para o plenário do júri, né? Quando você desclassifica o homicídio, quando vai para o tribunal do júri, vai por conta do homicídio. E aí a defesa pode pedir a desclassificação do delito, tá? Aí a questão das vias de fato a gente já falou, né? Agressivo sem a intenção de lesionar, né? E decorre a morte da vítima é homicídio culposo, porque nas vias de fato, lá nas contravenções penais, não tem essa possibilidade, só fala vias de fato. Eu acho que é o 342 contravenção penal. Vias de... Não, 21. Praticar vias de fato, prisão simples de 15 dias a 3 meses. É tão antigo que a pena 100 mil réis a 1 conto de réis. É sacanagem, né? Tinha que ser revista urgentemente, de 41 a lei de penalidade nacional. É pra acabar, né? Tinha que ser revisto isso aí. Então, o crime de lesão seguida de morte pressupõe que ela prova que ele lesionar e no momento ele quis assumir o risco de causar a morte. Né? Se tem dúvida ali se o cara quis matar ou quis lesionar, manda pro júri, o júri decide, velho. O júri decide, tá? Hoje está com menos força, principalmente que o Schietti está batendo bastante no STJ, mas antes, no oferecimento de denúncia, tinha um princípio que falava em dúvio pro società. Não está escrito em lugar nenhum, está na Constituição, para società, não, lugar nenhum. Não existe assim, na legislação. Mas jurisprudencialmente construiu-se, né, que no momento de oferecimento de denúncia também da pronúncia seria indúbio pro società. A sociedade vai decidir se o cara teve dolo, né, teve animus necandi ou não. Tá perdendo muito força agora, tá? Os últimos julgados, né, consideram que não existe esse princípio, principalmente no momento de pronúncia.
tá? Se o agente comete o crime inferido por motivo de relevante valor social ou moral, né, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, isso aqui é o que a gente falou lá do homicídio, né? Mesma situação. Então, o juiz pode reduzir a pena. Lá no homicídio, acho que é o parágrafo 1º, né, que é o parágrafo 4º, decorre por conta das lesões que tem, tá? Lesão grave e gravíssima, acabou ficando pro 4º, mas lá no homicídio é o parágrafo 1º. Parágrafo 5º, né, o juiz, não sendo grave as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa, né, que fala contos de réis, mas aí o juiz aplica o sistema atual, que é o sistema do dias-multa, tá? Se ocorrem as lesões do parágrafo anterior ou se as lesões foram recíprocas. Às vezes o cara deu um soco, o outro deu o outro, e aí, né, um machucou o outro, né? O juiz não vai perder quem? Um ou outro. Primeiro já começa uma discussão aí, o objetivo do processo, que a gente falou assim, olha, mas não foi meu cliente que começou, foi o outro, o meu agiu em legítima defesa. Aí o outro cara fala assim, não, quem agiu em legítima defesa foi eu, o primeiro soco foi do outro. Ele tentou me dar um soco, eu tentei empurrar ele, né? Dando socos, tentei empurrar ele para que ele não me batesse mais. Então começa uma discussão nesse sentido que fica um se acusando do outro, né? Essa que é a realidade. E já vi o juiz arquivar o processo porque ele fala, não tem como saber quem começou e quem não começou. Né? Não tem mais segurança, tem câmera, testemunha também não tem, é um contra o outro. E aí? Quem começou o soco? Quem agiu em legítima defesa? Então começa toda essa discussão que também desfavorece a questão probatória. Tá? Mas se as lesões são recíprocas, o juiz pode simplesmente aplicar uma multa, né, e acabar. Ah, lembrei agora que está falando aqui no último parágrafo. Cuidado, tá? A Maria da Penha não aplica isso daqui. A Maria da Penha ela vai excluir todas as funções do direito penal relativas a valor econômico. Porque a ideia da Maria da Penha é o seguinte: se você brigar no bar e trocar soco no bar, você pode ir lá, pagar 2, 3 cestas básicas, pagar uma multa, pedir desculpa pro cara, enfim, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, tudo aquilo vai valer. Bom. Então você vai lá, paga uma multa, paga a cesta básica e vai embora. A Maria da Penha não. A Maria da Penha você não pode lesionar o sujeito com o objetivo de depois pagar um valor para a mulher ou para uma entidade. Se eu brigo no bar, eu posso pagar 10 cesta básica e, né, ter os benefícios a gente fala até direito penal de terceira velocidade. A gente pode, tranquilo. Agora, quando eu pago na minha mulher, aí não, amigão. Aí não dá. Aí você não pode pagar 10 cesta básica e ir embora. Aí você vai ter que cumprir a pena. Tá? Beleza? Beleza. Esses dias veio um jogar até me perguntar, é complicado às vezes, porque eu acho que foi uma lesão corporal, eu não lembro direito, eu acho que foi uma lesão corporal. O cara brigou com a mulher e tal, ela fez corpo de delito e tudo mais. Eles já estão juntos. O processo já passou 2 anos, nunca mais aconteceu, né? E agora, salvo engano, o juiz de primeiro grau deu a pena em regime aberto para ele. E ele não era reincidente. Aí, quando foi para o tribunal, por recurso do Ministério Público, o tribunal colocou regime fechado para ele. Mesmo ele não sendo reincidente. Complicado, viu? E a pena, 1 ano e meio. Foi um absurdo, né? Porque a gente estuda lá em execução penal, né? O certo é semi-aberto, né? Ou aberto se o cara não foi reincidente, né? E, salvo engano, ele não é. Eu não sei porque foi um advogado que me perguntou, então eu não sei o processo inteiro, eu sei por cima, né? Mas às vezes a justiça tem 2 pesos e 2 medidas, é muito complicado, né? Enfim, o parágrafo 7º, né, 1/3 ou qualquer hipótese do parágrafo 4º e 6º, né, a vítima for menor de 14, menor de 16, aí eu tenho que analisar lá o 121 homicídio, por isso que eu falei que é muito semelhante a um dos crimes. Aqui tem uma causa de aumento de pena, né, que basta dar uma lidinha lá no parágrafo 4º e parágrafo 6º, pronto, né? Milícia privada ou grupo de extermínio. Então, só uma lidinha, não tem nada muito que discussão, porque aliás que é uma causa de aumento de pena, tá? Aqui também é muito parecida com o homicídio, né? Se lá no homicídio a gente estudou que se eu quero matar um policial pela razão do trabalho que ele exerce, eu respondo por uma causa de aumento de pena, né? Lá é qualificadora. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Vamos abrir o Código Penal. Lá é qualificadora.
Ah, tá na lei de contravenções penais. Aqui, ó. No 121, aqui, ó. Ó, aqui é qualificadora. Isso mesmo, ainda bem que eu lembrei, quase que eu falei besteira. Ó. No homicídio qualificado, né, aqui. Na lesão corporal, que é o 129, não trata-se de uma qualificadora, ó, mas é uma causa de aumento de pena. Aqui, ó. A pena aumentada de 1 a 2/3. Ainda bem que eu lembrei. Na hora eu falei, não, acho que no homicídio é qualificadora. Né? Na lesão corporal, olha que pegadinho. Na lesão corporal é uma causa de aumento de pena. No homicídio é qualificadora. Tá? Mas vale a mesma coisa que a gente falou. Já teve prova uma vez, mas é uma prova antiga, de uns 5 anos atrás, que pediu, colocou lá promotor, juiz, né, colocou um monte de agentes, né, a respeito do 142 e 144. Tem que ir lá na Constituição Federal para ver, tá? Então, às vezes é até bom a gente ter essas aulas online, que eu consigo mostrar rapidamente mais coisas, né? Então aqui, ó, Polícia Federal, Rodoviária Federal, civis, militares, ó, Corpo de Bombeiro também, né? Penais, tá? Promotor, juiz de execução, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal também, nunca vi, mas deve ter em algum lugar, né? Então, esses sujeitos, caso morram, né? Ou se lesione, né? A questão do homicídio é uma qualificadora, aqui é uma causa de aumento de pena, em razão da função. Não é todo policial que morre que vai ter esse causa de aumento de pena, só se for em razão da função. Para finalizar aqui, também para não deixar uma aula muito longa também para vocês, porque eu sempre mando material que é bom vocês darem uma lidinha. Então termina a aula, dá uma lidinha no material, né, para ver certinho. Lesão corporal culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, né, quando não existe dolo, o cara vai responder pela culpa, né? Não há distinção da gravidade das lesões. Se for culposo, cara, não foi uma culpa do cara, não foi um dolo, né? O cara não agiu com vontade, tá? Aí o parágrafo 7º, se ocorrer lá do parágrafo 4º do homicídio, né? Então ele sempre remete ao homicídio, inobservância de regra de arte, ofício ou profissão, né? Um caso de um médico, por exemplo, né? A questão do perdão judicial, mesma coisa do homicídio, né? A gente falou daquele caso do delegado, né? Que perdeu o filho e tudo mais, né? Aplica-se a mesma questão lá de deixar de aplicar a pena se as consequências foram tão graves. Então, o cara às vezes esqueceu o filho em algum lugar, o filho, né, não morreu, mas causou uma lesão grave no filho, né? Essa mesma situação lá do homicídio que a gente falou. E aqui, né, a nova mudança de 2024, a questão da violência doméstica, né? Se for praticado algum acidente, irmão, companheiro, etc e tal, prevalecendo as relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade. Então a pena aqui aumenta de 2 a 5 anos, a mudança foi no final do ano passado, tá? A pena será aumentada como portadores de deficiência, né? A lesão praticada contra a mulher por razão de sexo feminino, né? De 1 a 4 anos. Enfim, algumas mudanças aqui de qualificadoras, né? A respeito da lesão corporal na violência doméstica, tá? Mais algumas causas de aumento de pena pela deficiência, por exemplo, né? Aqui também as circunstâncias do parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Os casos previstos no parágrafo 1º e 3º, né? Dá para voltar só para a gente ver rapidinho, né? Parágrafo 1º é das lesões graves, isso, né? Isso, ó, da lesão corporal grave, né? Parágrafo 3º da seguida de morte, né? Então basta dar uma lida, né, nessas mudançazinhas que nós tivemos recente. Não tem ainda discussões a respeito dessa mudança, né? Ou seja, aplica-se o que já era aplicado anteriormente, porque é uma mudança de 2024, né? Mas já existe jurisprudência muito pacificada em relação à questão de violência doméstica, de lesão corporal, etc e tal, tá?
algumas questões jurisprudenciais também, né, de finalização. A ausência de laudo pericial, né, não impede a materialidade da lei de lesão corporal. Falei que na prática é uma, né, na prática às vezes coloca vias de fato, né? A qualificadora prevista no parágrafo 2 aplica-se também às lesões corporais cometidas contra o homem no ambiente das relações domésticas. Tá? Agora alterou porque tivemos a mudança, né? Mas o parágrafo 9 do 129 falava a respeito da violência doméstica, né? É uma jurisprudência antiga, mas que vai ser também mudada em virtude disso. Isso, a gente não está falando que aplica a Lei Maria da Penha, tá? A gente está falando que aplica a questão de violência doméstica. Tá? Qualificadora da violência doméstica, tá? Porque fala, ó, se a lesão com o convívio tem habitado prevalecentes ou agentes de relações domésticas, né? Não fala específico da mulher, não fala específico da Maria da Penha. Então pode ser a mulher que parte do cara vai responder pela qualificadora, tá? Na lesão corporal, tá? Não é que aplica a Maria da Penha, é que aplica a qualificadora da lesão corporal na questão de violência doméstica, tá? A questão de natureza de o cara perder 2 dentes, né? Eu achei interessante, engraçado. Se o cara perder 2 dentes, né, tem a natureza grave e não gravíssima, porque 2 dentes não representam uma debilidade permanente, né, da mastigação, tá? Mais uma jurisprudência que tem, mas só para complementar alguma coisa mais interessante, né? É um crime que cai muito, não é como homicídio, né, como furto, roubo, estupro, que são crimes mais graves, que caem mais nas provas, mas tem sua importância, principalmente nos crimes, nas carreiras, né, policiais, porque são crimes muito comuns de acontecer, beleza? Tá aí uma aula, sempre a aula online ela é mais completa no sentido de trazer a legislação, que eu consigo abrir rapidinho aqui para vocês a legislação, contudo ela é pior no sentido de contar a história. Algumas histórias não dá pra gente contar e jogar no YouTube, né? Então acaba sendo bom por um lado e ruim por outro, né? Mas na semana que vem a gente já voltamos, né, normalmente com as aulas presenciais e eu creio que a gente vai falar dos crimes contra a honra, né? Creio que sim. Beleza? Bons estudos, pessoal. Vou disponibilizar material para vocês e também o vídeo pelo YouTube. Abraço.